O mistério de Joana d'Arc, a pequena camponesa de Domnemy, começou a se desvelar sob o céu da Lorena em 1425. Com apenas 13 anos, enquanto o reino da França era dilacerado pela Guerra dos 100 Anos, Joana experimentou uma intervenção divina. No jardim de seu pai, ao meio-dia, uma luz ofuscante acompanhou as vozes de São Miguel Arcanjo, Santa Catarina e Santa Margarida. O comando era claro e humanamente impossível. Ela deveria expulsar os ingleses e conduzir o Delfim Carlos VII à sua coroação. Joana, que mal sabia ler ou escrever, compreendeu que sua força não viria de exércitos, mas da autoridade suprema de Jesus. Sua vocação era um chamado ao sacrifício total, onde uma jovem analfabeta se tornaria general de Jesus para salvar uma nação. Durante 4 anos, Joana viveu uma espera vigilante, amadurecendo sua alma no fogo da oração constante a Jesus. Ela via seu país arder, mas as vozes insistiam que Jesus tinha compaixão do povo francês. Sua partida de casa, em maio de 1428, foi um ato de fé pura. Ela deixou a segurança do lar. Joana dizia que preferia estar fustigando Alain ao lado de sua mãe, mas que deveria partir pela vontade de seu Senhor, Jesus. Sua determinação dobrou a resistência do capitão Robert Baudricourt, que finalmente lhe deu uma escolta. Joana cortou os cabelos, vestiu trajes masculinos para se proteger e partiu com o nome de Jesus como seu único estandarte. A jornada de 11 dias até Chinon, em fevereiro de 1429, foi marcada pela proteção invisível de Jesus. Joana viajou por terras perigosas, cruzando rios e florestas infestadas de inimigos, movida por uma urgência que não era deste mundo. Ela não temia a morte, pois acreditava que Jesus a acompanhava em cada passo. Sua chegada à corte do Delfim foi o teste final de sua missão inicial. Carlos VII, para testá-la, escondeu-se, mas Joana, guiada pela sabedoria de Jesus, foi direto ao futuro rei. Ela ajoelhou-se, afirmando que trazia uma mensagem do Rei dos Céus. Naquele encontro, a promessa de Jesus começou a se materializar. A França não estava abandonada. A vitória viria através da pureza e da obediência de uma virgem que nada temia, exceto desagradar a Jesus. Este bloco inicial revela que o heroísmo de Joana não nasceu de ambição política, mas de uma obediência mística a Jesus. Ela provou que, quando Jesus convoca os pequenos, os poderosos tremem. O mistério de Domnemy foi a semente de uma libertação que se tornaria lendária. Joana estava prestes a trocar suas roupas de camponesa por uma armadura branca, provando que a fé em Jesus é a arma mais poderosa. Ela não era apenas uma soldada da França, mas a enviada de Jesus para lembrar que os reinos da terra estão sob o domínio de Deus. O caminho para Orleans estava aberto, e o rugido da donzela, inflamado pelo amor de Jesus, estava prestes a ecoar. No mês de março de 1429, o mistério da missão de Joana d'Arc exigia que ela fosse equipada não apenas com coragem, mas com os símbolos do poder de Jesus. Foi então que ocorreu o mistério da espada de Fierbois. Joana enviou mensageiros à igreja de Santa Catarina de Fierbois, afirmando que suas vozes revelaram a existência de uma antiga espada enterrada atrás do altar. O mistério confirmou-se quando, ao escavarem o local exato indicado por Joana, encontraram uma lâmina enferrujada marcada com 5 cruzes. Uma vez limpa, a ferrugem caiu milagrosamente, revelando uma arma que parecia forjada para a justiça de Jesus. Joana, contudo, recusou-se a usar a espada para matar. Seu verdadeiro poder residia em seu estandarte branco, onde estavam bordados os nomes sagrados de Jesus e Maria, cercados por anjos e pela imagem do próprio Jesus segurando o mundo. Ela dizia que amava seu estandarte 40 vezes mais que sua espada, pois ele era o sinal da paz de Jesus que ela desejava restaurar na França. Em abril de 1429, Joana partiu para Orleans, uma cidade sitiada e à beira do colapso total. O mistério de sua chegada transformou instantaneamente o moral das tropas francesas. Onde antes havia o medo dos ingleses, agora ecoavam hinos de louvor a Jesus. Joana exigiu que os soldados se confessassem e abandonassem os vícios, purificando o exército para que pudessem lutar como verdadeiros cavaleiros de Jesus. No dia 29 de abril, ela entrou na cidade sob o mistério de um vento que mudou de direção subitamente, permitindo que os suprimentos chegassem aos famintos. O povo de Orleans viu naquela jovem de armadura branca não uma general comum, mas a própria esperança enviada por Jesus.
Joana não buscava a glória militar. Ela chorava pelos mortos de ambos os lados, implorando que os inimigos se rendessem e reconhecessem a soberania de Jesus. O mistério da batalha decisiva ocorreu entre 4 e 7 de maio de 1429. No ataque final à fortaleza de Les Tourelles, Joana viveu o mistério de sua própria provação física. Atingida por uma flecha entre o pescoço e o ombro, ela caiu, mas recusou os feitiços de cura, entregando sua dor ao consolo de Jesus. Levantando-se contra todas as expectativas médicas, ela retomou seu estandarte e liderou o avanço final. Ao verem a donzela que acreditavam estar morta ressurgir sob a luz do entardecer, os ingleses foram tomados por um terror sobrenatural e bateram em retirada. Orleans estava livre. O mistério da vitória, em apenas 8 dias, após meses de cerco frustrado, provou que o braço de Jesus agia através daquela virgem. Joana d'Arc não era apenas a libertadora de uma cidade, mas a prova viva de que, para Jesus, a pureza de uma alma é capaz de derrubar as fortalezas mais inexpugnáveis da terra. Este bloco revela que o triunfo em Orleans foi a assinatura de Jesus na missão de Joana. Ela provou que a estratégia divina supera a lógica da guerra. O mistério da espada encontrada no altar e do estandarte que guiava os homens para a oração mostra que Joana lutava uma guerra espiritual antes de ser uma guerra política. Ela estava limpando o caminho para o rei, mas acima de tudo, estava limpando o caminho para que o nome de Jesus voltasse a ser respeitado nos campos da França. A donzela de Orleans tornara-se o terror dos tiranos e o refúgio dos oprimidos, caminhando sob a proteção invisível de Jesus rumo ao próximo e mais sagrado desafio: a consagração do reino na Catedral de Reims. No dia 17 de julho de 1429, o mistério da promessa de Jesus atingiu sua plenitude. Sob as abóbadas góticas da Catedral de Reims, diante de uma multidão em êxtase, o Delfim foi ungido e coroado como Carlos VII. Ao seu lado, em um lugar de honra, estava Joana d'Arc, segurando firme o seu estandarte com os nomes sagrados de Jesus e Maria. O mistério daquele momento era o triunfo da fé sobre a política. Uma camponesa havia conduzido um rei ao seu trono. Joana chorava de alegria, sentindo sua missão cumprida, mas sabia no silêncio da alma que o reino de Jesus não se limitava a coroas. Seu estandarte, presente na dor das batalhas, tinha o direito de estar na glória da consagração, pois toda a vitória pertencia a Jesus. Entretanto, após o triunfo de Reims, o mistério da ingratidão humana começou a cercar a donzela. Enquanto Joana desejava marchar sobre Paris, a corte de Carlos VII mergulhou em hesitações e negociações diplomáticas sombrias. O mistério de sua agonia política começou em setembro de 1429, quando o ataque a Paris falhou. Joana foi ferida novamente, mas sua dor maior era ver o nome de Jesus ser usado como moeda de troca por políticos. Ela sentia que seu tempo era curto e que o mistério de sua entrega a Jesus exigiria em breve o sacrifício final. Mesmo sem o apoio total do rei, Joana continuou a lutar, movida unicamente pela voz de Jesus em seu coração. O mistério da tragédia consumou-se no dia 23 de maio de 1430, nos arredores de Compiègne. Joana, defendendo a cidade contra os borgonheses, vai ser vítima do mistério da traição ou da negligência fatal. Ao tentar retornar para a segurança das muralhas, as pontes foram levantadas e os portões fechados, deixando-a isolada. Joana foi derrubada de seu cavalo e capturada pelos inimigos. O mistério de sua queda foi um choque para o mundo. Como poderia a protegida de Jesus ser entregue às mãos dos homens? Joana, contudo, não amaldiçoou seus captores. Em sua cela, ela buscava o consolo de Jesus, compreendendo que sua missão entrava agora em uma fase de paixão e silêncio. Ela fora vendida aos ingleses, que desejavam invalidar a coroação, provando que seus milagres não vinham de Jesus. Este bloco revela que o caminho de Joana passou pelo Osana de Reims e pelo Getsemane de Compiègne. Ela provou que a fidelidade a Jesus não garante isenção de sofrimento, mas garante o sentido de cada dor. O mistério da donzela em correntes assombrava seus inimigos, que temiam mais a sua oração do que a sua espada. Joana estava sendo preparada para o maior combate, o julgamento onde defenderia a verdade diante de juízes iníquos. A Virgem Guerreira tornava-se agora mártir silenciosa, caminhando sob o olhar de Jesus rumo ao fogo que a imortalizaria.
No início de 1431, o mistério da provação de Joana d'Arc deslocou-se dos campos de batalha para as salas frias do tribunal de Rouen. Vendida aos ingleses e entregue a um tribunal eclesiástico liderado por Pierre Cauchon, Joana enfrentou o mistério de um julgamento forjado para condená-la como herética. Sozinha, sem advogados e cercada por teólogos hostis, a jovem de 19 anos demonstrou o mistério de uma sabedoria que só poderia vir de Jesus. Quando questionada se estava na graça de Deus, ela respondeu com a prudência de Jesus: "Se não estou, que Deus me ponha nela. Se estou, que Deus me mantenha nela." O mistério de suas respostas deixava os juízes atônitos, pois Joana não defendia a si mesma, mas a verdade das vozes que, em nome de Jesus, a guiaram. Ela afirmava que Jesus era o seu único Senhor, e que todas as suas ações foram feitas para a glória de Jesus e a salvação de seu povo. O mistério da crueldade humana atingiu seu ápice durante os meses de interrogatório exaustivo. Joana foi mantida em uma cela escura, acorrentada e vigiada por soldados brutais, mas o mistério de sua paz em Jesus permanecia inabalável. Ela sofria pressões para negar suas visões e renunciar à missão que Jesus lhe confiara. Em um momento de extrema fraqueza física e mental, em maio de 1431, ela foi levada ao cemitério de Saint-Ouen sob ameaça de morte imediata e assinou uma abjuração. Mas o mistério da fidelidade de Jesus a resgatou. Poucos dias depois, Joana recuperou sua força espiritual, reafirmando que suas vozes vinham de Deus e que negar sua missão seria trair o amor de Jesus. Ao vestir novamente os trajes que simbolizavam sua entrega total a Jesus, ela selou seu destino terreno, a condenação à morte na fogueira como relapsa. O dia 30 de maio de 1430, amanheceu sob o mistério de um luto celestial em Rouen. Joana d'Arc, vestida com uma túnica branca de penitente, foi conduzida à praça do Velho Mercado. O mistério de sua coragem diante da morte silenciou até seus inimigos. Ela pediu um crucifixo, e um soldado inglês, tocado pelo mistério daquela fé, fez uma pequena cruz de madeira e entregou-lhe. Joana beijou o símbolo de Jesus e o colocou junto ao peito. Enquanto as chamas subiam, ela não amaldiçoou seus carrascos, mas implorou o perdão de Jesus para todos. O mistério de seu último alento foi um grito que ecoou pela praça e pela história: "Jesus, Jesus, Jesus!" Testemunhas relataram que viram uma pomba branca sair das chamas e que o coração de Joana permaneceu milagrosamente intacto entre as cinzas, como se o fogo não pudesse consumir aquilo que pertencia inteiramente a Jesus. Este bloco revela que o martírio de Joana foi sua vitória definitiva. Ela provou que o fogo pode destruir o corpo, mas não a alma que está ancorada em Jesus. O mistério da donzela de Orleans terminava na terra para começar no céu. Joana d'Arc morreu como uma criminosa aos olhos dos homens, mas como uma mártir aos olhos de Jesus. Seu sacrifício apressou o fim da guerra e a unificação da França, mas acima de tudo, deixou para a humanidade o mistério de uma vida que preferiu as chamas à traição da verdade de Jesus. A Virgem que empunhara a espada agora, empunhava a palma da vitória eterna, intercedendo para que cada um de nós tenha a coragem de gritar o nome de Jesus mesmo diante das fogueiras do mundo. O mistério da vida de Joana d'Arc não terminou nas cinzas de Rouen em 1431, onde os homens tentaram apagar seu nome em nome de uma falsa justiça. Jesus agiu para que a verdade brilhasse com um esplendor eterno. O mistério da reabilitação de Joana começou a ganhar força à medida que a França finalmente expulsava os invasores e unificava o reino. No ano de 1449, quando Carlos VII entrou triunfante em Rouen, ele ordenou uma investigação sobre o mistério do julgamento. Sob o comando do Papa Calixto III, em 1455, um novo processo foi aberto. O mistério da revisão do julgamento foi um evento sem precedentes. Testemunhas de sua infância e soldados que lutaram ao seu lado foram ouvidos. No dia 7 de julho de 1456,
O mistério da justiça divina manifesta-se na Catedral de Notre-Dame, em Paris. A sentença de 1431 foi declarada nula, caluniosa e injusta. Joana d'Arc foi proclamada inocente de todas as acusações. Ela não era uma herética, mas uma mártir da verdade e da obediência a Jesus. O povo da França, que nunca deixara de amá-la, viu nesse ato o mistério da vitória da donzela sobre seus carrascos. O mistério de seu legado atravessou os séculos, inspirando poetas, pintores e santos que viam nela a imagem da coragem absoluta. No dia 16 de maio de 1920, em meio às feridas da Primeira Guerra Mundial, o Papa Bento XV a canonizou. O Papa Bento XV canonizou solenemente Santa Joana d'Arc na Basílica de São Pedro, unindo o passado medieval ao presente moderno. Joana foi declarada padroeira da França, a virgem que, armada com a fé em Jesus, derrotou impérios. O mistério de sua vida nos ensina que para Jesus não há impossíveis e que a maior arma é a obediência às vozes do bem. Ao encerrarmos este episódio, o mistério de Orleans nos convida a refletir: qual é o estandarte que estamos empunhando hoje? Joana d'Arc nos provou que, mesmo sendo jovens ou pequenas, podemos ser arquitetos de um novo tempo se Jesus for o nosso general. Ela partiu na fogueira gritando o nome de Jesus, mas hoje ela reina na glória, intercedendo por todos os que lutam por justiça. Joana vive, porque Jesus é a vida, e sua história continuará a iluminar o mundo enquanto houver um coração disposto a dizer sim.